O problema é que a questão da sincronicidade, ela não fica restrita aos sonhos. Não é assim, ó, eu sonho e tempos depois acontece alguma coisa com aquilo que eu sonhei, isso é sincronicidade. Não, não é só isso. Isso é uma coisa muito comum. Mas a sincronicidade também ocorre no dia a dia, no hora a hora. Tá? Quantas vezes, por exemplo, uma discussão na sala provocou, por exemplo, a quebra de uma xícara que está lá na cozinha sem ninguém mexer? O que eu quero dizer para vocês é que, mesmo estando desperto, mesmo estando acordado, pode ser que ocorra alguns fenômenos, algumas coincidências significativas que tem por detrás disso a psique humana e a sincronicidade propriamente dita. Jung se deu conta disso num segundo momento, quando ele coordenou o tratamento de um Nobel de Física, conhecido com o nome de Wolfgang Pauli. Pauli é o criador do spin. Pauli ganhou o Prêmio Nobel em Física, é um dos maiores físicos quânticos do mundo. Ele teve um processo de neurose muito forte e Jung coordenou o tratamento dele. Isso fez com que houvesse um relacionamento entre os dois. Ele, a maior autoridade no momento em mecânica quântica, criador do spin, de uma série de outras teorias que estruturaram aquilo que nós conhecemos hoje como mecânica quântica, ao ficar curado no tratamento, começou a se interessar por estudar o pensamento junguiano. E uma das coisas que interessou a Wolfgang Pauli foi a questão da sincronicidade. E, a partir daí, esses dois gênios começaram a propor uma teoria que é bastante interessante, que é aquilo que nós chamamos da transgressividade do arquétipo. Ou seja, algo que está na sua psique, na sua alma, na sua cabeça, reflete em acontecimentos físicos no mundo, no lado de fora. E Jung, na sua obra, propõe um nível da psique que ficou conhecido com o nome de nível psicoide. O que seria esse nível da tua cabeça, da tua alma, que Jung chama de nível psicoide? É o nível da psique que interfacia o mundo da alma com o mundo da matéria. A esse estágio da psique, Jung chamou de nível psicoide. Como é que ele começou a suspeitar disso? O paciente entrava na clínica com depressão, a cabeça toda destroçada, com dificuldade no trabalho, não conseguia arrumar um emprego, estava para ser despejado, a vida do cara estava toda cagada. No momento em que o processo analítico ia se desenvolvendo, que as coisas iam acontecendo, em que a psique do cara ia se harmonizando, como que de forma mágica, do lado de fora, na vida dele, coisas físicas começavam a acontecer positivamente. Por exemplo, o inventário do pai dele, que não saía há mais de 20 anos, saiu. A proposta de emprego que ele esperava surgiu. Parece que uma harmonização da psique provoca uma harmonização no mundo do lado de fora. Depois de mais de 30 anos de clínica, eu não preciso de Jung para me falar nisso. E observo que os pacientes chegam com a psique destruída e com a vida toda destrambelhada. E a arma, à medida em que a terapia vai equilibrando, vai estabilizando a cabeça do sujeito, acontecimentos, entre aspas, mágicos, oportunidades, como se costuma dizer no dito popular, os caminhos se abrem e a vida da pessoa começa a fluir. Por isso que a gente entende que terapia é algo muito sério e, infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas ainda não tomaram consciência do quanto isso é importante, né? As pessoas falam que tem que fazer isso para abrir os caminhos. O que abre os caminhos é uma psique saudável, tá? E abre através desse nível psicoide. É muito comum a gente perceber que, às vezes, está pensando numa determinada coisa e cai. Às vezes, um garfo cai, é sabedoria popular. Está chegando um homem, se cai uma faca, está chegando uma mulher. Ou seja, a própria cultura popular começou a perceber que ocorrem coisas no mundo físico que determinam acontecimentos futuros. Isso também é sincronicidade.
Mas isso se dá através de um fenômeno que eu ainda não falei até agora, que é a transgressividade do arquétipo. Ou seja, o arquétipo que faz parte da psique quebra, através do nível psicóide, essa instância separada atua na matéria fisicamente. Foi isso que chamou a atenção de Wolfgang Pauli. E ele e Jung escrevem um texto que fala sobre a transgressividade do arquétipo. O que acontece quando uma estrutura arquetípica se constela, tá? Primeiro que você fica possuído por um afeto muito intenso. E esse afeto provoca um abaixamento do nível mental, dando espaço para que a libido saia da psique e vá para o mundo, tá? Piaget chama de abaixamento do nível mental, algo fundamental para que essas coisas aconteçam. Quando você é tomado por uma estrutura arquetípica, quando uma estrutura arquetípica se constela, dá-se aquilo que nós chamamos de luminoso, há um aumento do afeto. E esse aumento do afeto te deixa meio de bobeira, você fica meio... Cadê balão? Cadê balão? Quando em São João você fica meio perdido. E é nesse momento que está pronto para o fenômeno sincronístico acontecer, é nesse momento que está pronto para a transgressividade do arquétipo se dar. Veja que a sincronicidade ela não está restrita apenas ao mundo dos sonhos, ela está restrita também ao dia a dia, o hora a hora. São aquelas coincidências significativas que às vezes ocorrem na sua vida, são acontecimentos que são determinadas pelo quê? Pela transgressividade do arquétipo. É óbvio que, quando Jung fala sobre isso, ele está falando baseado nos experimentos de Wolfgang Pauli, nos experimentos que ocorreram no sentido de ver de que maneira a mente do experimentador determina no comportamento da matéria. Existe um experimento bastante interessante que ocorreu na década de 70, em que eles colocavam uma fonte de elétron, uma barreira de cera com um orifício, e por detrás dessa barreira de cera havia um filme fotográfico. Ligavam a fonte. Vocês sabem que o elétron pode se comportar como onda ou como partícula. Se o elétron se comportar como onda, nós temos apenas o vácuo. Se o elétron se comportar como partícula, nós temos a matéria, a coisa bruta. Tá? Então, qual foi o experimento que ocorreu na década de 70? Pegaram uma fonte geradora de elétrons, colocaram na frente dela uma barreira de cera com um pequeno orifício, e atrás dessa barreira de cera colocaram um filme fotográfico. Todos os elétrons que saíram dessa fonte comportaram-se como partículas, passaram pelo orifício e foram registrados no filme fotográfico. O cientista foi lá, tirou a barreira de cera que tinha apenas um furinho e colocou uma nova barreira de cera que tinha várias ranhuras. Ligou a mesma fonte de elétrons. Os elétrons passaram a se comportar como onda para aproveitar melhor os espaços da ranhura. Qual é a conclusão desse experimento? É que a mente do cientista determina a função de onda, se o elétron vai se comportar como onda ou como partícula. Isso é algo extremamente interessante, porque a mente do experimentador determina a maneira como o elétron vai se comportar. Veja bem, o elétron pode se comportar como uma onda, segundo o princípio da incerteza de Werner Heisenberg, ou como uma partícula. Se ele se comporta como uma onda, nós não temos nada, só temos vácuo. Agora, se ele comporta-se como partícula, nós temos, por exemplo, a matéria, nós temos o óculos. Ora, se o experimento diz que a mente do cientista determina a maneira como o elétron vai se comportar, será que a mente de vocês tem a capacidade de determinar os acontecimentos na vida de vocês positivamente ou negativamente? Resposta: sim. Agora, não vamos entrar naquele caminho, né? Tem uma coisa que me incomoda nesse momento, quando as pessoas falam assim, tem que pensar positivo, tem que acreditar. Não é uma questão de pensar, eu vou ganhar na loteria, eu vou ganhar. Não, é uma questão de sentir a harmonia da vida de forma positiva. É uma questão de saúde mental, de equilíbrio, de estar em harmonia com o sistema. Olá, eu sou o psicólogo Hélio Júnior. Estou aqui para convidar vocês para um evento imperdível. No dia 2 de junho, às 20 horas, eu estarei ministrando um aulão online e gratuito para tratarmos sobre análise e interpretação de sonhos.
Veja bem, não vou falar apenas que existem sonhos na clínica. Vou tratar de algumas técnicas que podem ser utilizadas na clínica para análise e interpretação de sonhos. Não perca, dia 2 de junho, às 20 horas. Clique no link e se inscreva.